Boa tarde, galera, mais uma vez. Aproveitar que estou nessa praça, vou gravar mais um vídeo. Gente, eu quero falar agora, já entrando direto no assunto, para vocês saberem. Direito dos filhos casados, direito dos filhos solteiros, que moram na mesma casa, na casa dos pais, na casa que o pai deixou por herança. O que vocês acham? Então, eu sofri muito isso daí, né, a vida inteira. Vocês sabem que eu estou em situação de rua, né? Tô falando assim, gente, porque às vezes pode entrar pessoas novas no canal, né? Não viu todos os vídeos. Então, eu tô em situação de rua. Eu nasci numa família narcisista, onde eles entregaram a minha cabeça para um grupo criminoso que está me perseguindo no Brasil inteiro. Mas antes disso, eles me aplicaram um golpe financeiro, me prejudicaram a minha mentalidade, minha psicologia desde a primeira infância. E fizeram o que fizeram, botaram pessoas para me xingar, para me stalkear, até eu sair de casa. Queriam que eu saísse de casa com uma mão na frente e outra atrás, com muito custo. Isso porque eu tinha acabado de fazer uma reforma na casa e não pedi R$1 para meus irmãos, hein? Fiz para minha progenitora, apesar dela ser uma mãe narcisista que me prejudicou a vida inteira, eu fiz para ela. E ela me pagou o mal com o bem. Ela mesma tratou de me expulsar de casa, Eu fiquei com dívida no banco para pagar em 10 anos. Paguei a reforma sozinho. Não pedi R$1 para meus irmãos. E no final das contas eles falaram ainda que ia querer cobrar aluguel meu pelo fato deles não estar usufruindo da casa. E aí, gente, eu fui morar em outro estado, porque eles me perseguiram, me torturaram. Vê os vídeos anteriores aí para vocês entenderem. Durante 7 anos, aí depois com muito custo fui morar em outro estado, foram me stalkear lá. Independente de quem continuou, tudo começou na minha família, narcisista tóxica. E até mesmo tem gente sociopata lá. Então, gente, eu sofri a vida inteira com esse negócio de irmãos casando e trazendo cunhados, cunhadas para morar no mesmo quintal. E vai nascendo sobrinhos, sobrinhas. Só que não fica só nisso. Os cunhados têm parentes. Então eu sofri, gente, a vida inteira com parente de cunhado batendo lá todo dia, né? Com cunhados no plural, principalmente de uma cunhada que ela recebia todo santo dia visita dos parentes dela na minha casa. Parecia que não tinha casa, aquele povo, entendeu? E eles tinham casa. Chegava lá de manhã batendo palma, 8 horas da manhã, só saía de noite. Basicamente, gente, todo santo dia. E aí traz as crianças, né? Aí junta as crianças das irmãs dela, dessa minha cunhada, com os meus sobrinhos, aí virava uma creche, né? Era um terreno 5, um terreno 5x25, gente. Já chegou a morar ali cerca de 19 pessoas, usando um banheiro único. Tinha vez que subia vermes pela parede. Sabe, ninguém fazia uma reforma naquele banheiro. Depois, com muito custo, todo mundo se juntou para fazer a reforma num banheirinho, num cubículo. Uma coisa simples de se fazer. Mas cada um correndo atrás dos seus objetivos, né? Cada um só querendo casar, querendo ter filhos. Ok, eu não vou entrar nesse mérito. Eu, por exemplo, eu não nasci para casar. Mas tem gente que tem esse sonho, tem gente que gosta, tem gente que quer juntar os panos de bunda. Vai de cada pessoa. Mas assim, gente, onde fica o direito? Sinceramente, eu não sei. Eu não pesquisei se isso já existe na lei, alguma proteção para filhos solteiros, onde você tem a sua casa que seu pai deixou de herança para usufruir os herdeiros, mas acaba que terceiros, porque, gente, pela lei, cunhado e cunhada não é parente. Cunhado não tem que se meter na sua vida, nem cunhada, porque para começo de conversa, pela lei, cunhado não é parente. Parente é mãe, pai, padrasto, madrasta, tio, tia, sobrinho, essas coisas, primo. Até primo é mais parente do que um cunhado. Cunhado é um cara, é uma mulher que casou com seu irmão, com a sua irmã. Ele não é nada seu. Pela lei brasileira, cunhado não é considerado parente. Tá? Se bem que as leis se atualizam, né?
Daqui a pouco pode ser que eles mudem a lei e considerem cunhado parente, mas cunhado não é parente. Então assim, aonde fica o direito do filho solteiro? Que nem eu tive a minha privacidade completamente anulada. A minha silêncio, direito ao silêncio, direito a... Eu sou caçula, né, gente? Então meus irmãos tudo, existe uma diferença de idade grande entre nós, né? Tipo, era pra ter só os meus irmãos. Aí, sabe assim, quando você acaba nascendo também? Já passou muito tempo e entendeu? Aí tem uma diferença de idade. Eu não sou aquele filho que é seguido um do outro. Nasce um no ano, o outro depois o outro no outro ano, aí nasce o outro depois de 2 anos. Demorou eu nascer. Então existe essa diferença. Então assim, quando meus irmãos começaram a namorar e casar, eu era criança ainda. E aí nessa que eles começaram a namorar, e começaram a casar e começou a nascer os filhos, eu ainda era criança. Entre aspas, né? Já pré-adolescente ali. Então assim, onde que fica o direito à privacidade, ao silêncio, a você ter um direito de ter um silêncio para você poder estudar? Eu nunca tive isso, gente. Minha casa sempre foi uma bagunça, uma baderna, um auê, uma falação, uma gritaria. A minha irmã mais velha, essa que mais me persegue, gritava o dia inteirinho. Ela tinha mania de histérica. A minha progenitora narcisista, essa minha irmã mais velha, que aparentemente é sociopata. A minha mãe, minha progenitora narcisista, também gritava o dia que Deus dava. Né? Aí juntava com a minha cunhada, mais 2 cunhados, mais uma penca de sobrinho. Então assim, gente, não era para eles me pagar uma indenização, em vez de ser o contrário, pelo tanto que eles já encheram o meu saco a vida inteira, com barulhos, com falta de privacidade, né? Inclusive, gente, quando eu fiz a reforma na casa, foi feita a promessa para mim, para eu bater laje. A minha progenitora, a narcisista, me enganando, bate laje, aí você constrói em cima. Eu tinha realmente a pretensão até de construir em cima, porque eu sempre morei mal. Eu sempre dormi no mesmo quarto da minha progenitora. Foi por isso que muitas vezes ela achava ocasião de me assediar sexualmente por décadas. E você com vergonha, procura aí na psicologia que você vai achar. Quem é estuprado ou quem é assediado sexualmente, não sei o que acontece no cérebro, que é a pessoa que sente vergonha, não o assediador, não o estuprador, ou assediadora e estupradora. Porque tem mulher estupradora também. Tem uma até aí que foi presa, que ela forçava os caras a fazer sexo com ela. E a vítima sente vergonha. Eu não contava nada pra ninguém, né? E o narcisista, ele tem muito... Isso daí eu fui descobrir agora, né? Por que as coisas eram desse jeito na minha casa? Por que a dinâmica da minha família era assim? Todo narcisista, ele se mune de adeptos adoradores. Então eu via que a minha progenitora era adorada pelos vizinhos, adorada pelos meus primos, adorada pelos irmãos dela, literalmente adorada. Como que alguém ia acreditar em mim que essa mulher tentou fazer sexo comigo por décadas? Quem ia ficar como errado na história ia ser eu, como ovelha negra da família, porque eu já sou o filho bode expiatório, né? E você sente vergonha, uma mistura de nojo, uma mistura de, sei lá, é uma coisa esquisita que acontece. Mas onde ficou o meu direito? Não só o meu, gente, agora eu tô falando geral. Você que talvez esteja ouvindo aí o que eu tô falando, você que é advogado, você que entende de alguma coisa, existe alguma tipificação na lei que protege os filhos solteiros da invasão na sua vida pelos filhos casados, pelos seus irmãos casados, que casam, literalmente eles arrombam a sua vida pela porta da frente sem pedir licença, com cunhados, com cunhadas, com parente de cunhados, parente de cunhadas, com filhos que vão nascendo, seus sobrinhos, porque você fica ali exprimido no meio, você vive coisas que não é para você viver, situações que não é para você passar, porque você não é casado,
Ainda mais eu que era criança, depois adolescente. Você passa por situações, você vive o casamento deles, que eles estão ali no quintal, por mais que eles estejam no cômodo deles. Mas é família, tudo que acontece ali geralmente leva para casa da sua progenitora. Todo mundo fica sabendo. E os gritos, né, gente? As brigas de casal, mãe brigando com o filho, sua irmã brigando com o seu sobrinho, criança fazendo bagunça, criança destruindo a casa. Aí você não pode falar nada porque a sua irmã é narcisista, sociopata, ela defendia os filhos. Meus sobrinhos aprontavam no meu quintal, eu não podia falar nada. Eu, como tio, eu era invalidado. Eu não podia abrir minha boca para repreender meus sobrinhos. Que essa minha irmã mais velha, quantas vezes eu tentei falar alguma coisinha, ela veio com 4 pedras na mão. Hoje em dia eles são tão narcisistas quanto ela. Porque ali hoje eu entendo a dinâmica do narcisismo. Ali ela já estava preparando eles para serem tão narcisistas quanto ela. Aquelas crianças aprontavam. Primeiro que eu não sou de brigar com ninguém. Mas as raras vezes que eu nem briguei, que eu só falei assim um pouco mais explicando para a criança que não era para fazer aquilo, nossa! A minha irmã mais velha veio com as 5 pedras, 10, 20 pedras na mão. Você que é tio, você que é tia. Eu via, sabe, os tios, as tias por aí, dando até palmadinhas na bunda dos sobrinhos. Eu não podia nem falar um A para meus sobrinhos. Então, assim, até que ponto o direito que os filhos casados têm de usufruir o patrimônio de herança que também é seu? Porque, gente, no meu caso, houve um abuso, né? Essa minha irmã mais velha que mais me perseguiu, que me forçou a sair da casa que eu nasci, sendo que eu tinha acabado de fazer uma reforma, peguei empréstimo para pagar em 10 anos no banco, a pedido da minha progenitora. Ela mesma nunca pagou um aluguel, nenhum dos meus irmãos nunca pagou um aluguel, a casa era depreciada pelos meus sobrinhos e criançada que frequentava lá, todo mundo usufruía, é um termo, né, depreciação, pelo desgaste, né, ação de desgaste. Ela morou 25 anos com o ex-marido dela, nunca pagou um aluguel, nenhum dos meus irmãos nunca pagou um aluguel. E me obrigaram, né, a minha progenitora me obrigava a vivenciar situações que eu não tinha nada a ver com aquilo. Como solteiro, como criança, como adolescente, eu não tinha a obrigação... Desculpa, gente, que hoje tá meio frio, minha garganta não tá boa. Eu não tinha a obrigação... Assim como eu acho que nenhum filho solteiro tem a obrigação de vivenciar a vida dos outros. E nem os outros têm o direito de querer vivenciar a sua vida, que a vida é só sua. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Agora, como que os filhos casados forçam os irmãos solteiros? Os irmãos casados forçam? E eu acho que isso daí deve acontecer geral no Brasil. Principalmente em áreas periféricas. Que gente que tem dinheiro vai cada um pro seu lado, né? Gente que tem dinheiro, cada um vai pro seu lado, em via de regra. Eu acho que isso acontece mais na classe baixa. Você, Brasil afora, deve acontecer isso, né? Onde fica o direito do solteiro? O direito da paz, o direito do sossego? Porque meus irmãos, quando cresceram, não tinham crianças para perturbar eles, não tinham sobrinhos deles, nem coleguinhas do sobrinho deles, nem parente dos outros cunhados deles, enchendo o saco deles. Meus irmãos cresceram normais. Eles não tinham outros cunhados, que eles são escadinha, né? Então eles cresceram juntos ali. Eu que já tive uma distância, né, entre eles, uma distância boa em matéria de anos. Então eles cresceram, não tinha ninguém para apurrinhar eles, não tinha ninguém para encher o saco deles. E outra, meu pai era vivo. E meu pai, foi que nem o pessoal falou, se seu pai fosse vivo, sua casa não tinha virado essa bagunça. Porque assim, gente, meus outros parentes,
Eles não falavam nada na frente da minha progenitora, nem nada na frente dos meus irmãos. Mas aos meus ouvidos eles falavam um monte. Que a sua casa é uma baderna, que a sua casa é uma bagunça, que isso virou casa da mãe Joana, sua mãe não bota ordem. Pelo contrário, ela gosta da bagunça, e é verdade, gente, ela gostava da bagunça. E isso daqui, porque, gente, os vizinhos não aguentavam. A minha casa era um auê. Uma falação, uma gritaria, criança gritando, criança batendo bola nas paredes, criança chorando porque apanhou. Era um auê, pra falar a verdade assim, gente, era uma zona organizada, mas era uma zona. Os vizinhos não aguentavam, os vizinhos chegavam pra mim e falavam: como é que você aguenta morar ali? Outros parentes, quando não estava perto deles, falavam: como é que você aguenta? Eu vou fazer o quê? Vou pra debaixo da ponte? Então eu cresci nessa, sabe? Nessa bagunça, nesse auê, nessa falta de paz, nessa falta de sossego mental, essa falta de silêncio e falta de privacidade. Cunhados botando a mão nas suas coisas, jogando fora sem pedir sua permissão. Você ia falar, dava mal auê, a sua mãe, minha progenitora narcisista defendia meus cunhados, que pegava minhas coisas, jogava fora, sem me perguntar se podia. Mas as coisas deles, as tranqueiraiadas deles, as bagunçaiadas, as traquitanas deles, eles guardavam. Era aquele muquifo. E as minhas, todo mundo se sentia no direito de pegar e jogar fora. E a minha progenitora passando pano e incentivando essas atitudes. Porque é uma progenitora narcisista. E aonde que vai o seu direito de solteiro? Onde que vai a sua vida? Você vivencia, você experimenta coisas que não é para você experimentar antes da hora, porque você não está casado com ninguém. Você nem ao menos está namorando, você nem tem idade para isso. Mas você está vivenciando de tabela um namoro, um casamento, as brigas, as DR, discussão de relação. Por tabela, tudo você vive por tabela. Geralmente, principalmente as coisas ruins. Você vive, experiencia tudo. Então, gente, eu acho que assim, eu não sei, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa na lei que protege isso. Se não tem, as leis precisam ser mudadas. Principalmente em caso de abusos, porque, gente, quem casa, quer casa. Ali é de todo mundo. Você, meu amigo, minha amiga, que tem uma casa que algum parente seu morreu e ficou como herança para vocês, todo mundo é dono, ok. Mas existem certos abusos, né, gente? Que a pessoa se acomoda ali e a pessoa que ficou solteira, que não casou, ou que de repente nem tem idade para isso, porque é muito nova, aonde está o resguardo? Aonde está o direito dessa pessoa de crescer normalmente? De ter a paz, de ter a tranquilidade, de um lar normal, sem cunhados enchendo o saco, sem criançada enchendo o saco, sem você ficar vivendo experiências que não é para você viver. Primeiro, porque antes da hora, porque você é muito novo, ou até mesmo que você já tem idade, mas você não tem nada a ver com aquilo. Então, gente, por fim, foi como eu falei, meus irmãos falaram que iam cobrar aluguel meu, porque não estavam usufruindo a casa. Já usufruíram a casa por 25 anos. E eu nunca expulsei a minha irmã mais velha de casa. Depois que ela arrumou um novo namorado, que eu nem sabia, que eu achei uma coisa super esquisita, que eu já até gravei isso daqui. Ninguém sai de uma relação direto para outra. Meu ex-cunhado saiu num dia de casa e até o último dia eles estavam com fingimento. Ele chamando ela com nomes doces de marido e mulher, que um fica chamegando o outro. Eu não vou saber que a minha irmã mais velha estava com um amante, que depois agora virou namorado, sei lá se juntou, não me interessa. Não quero nem saber se juntou, se casou. Como que uma pessoa sai de um relacionamento num dia e no outro dia já tá com outro cara morando junto? Muito esquisito.
Vê os vídeos aí de como tudo se sucedeu, os primeiros vídeos. E então, gente, usufruíram a casa por anos. Um usufruiu por 25, o outro usufruiu acho que por 20, o outro usufruiu por 15. E a minha família é de narcisista. Gente, vocês não têm ideia de quanto que eu sofri na mão dos meus cunhados, na mão dos meus próprios irmãos. E eu só vi alguns vizinhos olhando pra mim com um olhar de pena. Tadinho, coitado de você. Como que você aguenta? Ou eu ia fazer o quê? Eu ia pra rua? Agora eu estou na rua. Mas na época eu ia fazer, eu nunca imaginei de morar na rua. Então, gente, não sei aí, sinceramente, eu nunca pesquisei lei sobre isso, não sei se existe lei. Mas se não existe, tá aí uma coisa que esses políticos come, bebe, dorme, que são eles que fazem os projetos de lei, né? Deveria fazer um projeto de lei garantindo o direito das pessoas solteiras. Porque não é porque todo mundo tem direito na casa, que é herança, que a vida do solteiro tem que ser completamente arrombada. Tem que ser ali... você ser obrigado a participar de coisas que não é para você participar. A vida é deles. Eles devem viver a vida deles e deixar a vida do solteiro de lado. A minha nunca foi deixada de lado. A minha vida sempre foi incomodada. Sempre tinha gente me incomodando, tirando a minha paz, me perturbando. E hoje em dia, depois de eu ter suportado eles, como diz a Bíblia, suportai-vos uns aos outros, e na época eu ia na igreja, eu ficava com esse pensamento na cabeça, suportar-vos uns aos outros. Depois de eu ter suportado eles, os maridos delas, a esposa dele, aquela criançada, sobrinho, toda sorte de situação, de auê, de quizumba, de bagunça, de treta também entre família, toda sorte de abuso. Depois de eu ter suportado eles por 25 anos morando debaixo do meu teto, invadindo a minha privacidade, invadindo a minha vida, no final das contas tacaram na minha cara que iam ver de cobrar aluguel meu. Fora que mandaram um monte de gente ficar me xingando no meu bairro. Então, gente, tá aí vocês políticos, fica aí, ó. Vocês precisam votar leis garantindo o direito do filho solteiro ou da filha solteira que não casou, que não é obrigado a experienciar coisas que não é para experienciar, que deveria não ter a sua vida invadida por irmãos e cunhados e sobrinhos. Dar o direito, porque, gente, quem tem que pagar a indenização para mim são eles. Que eles me forçaram, assim como eu acho que em todo caso, de toda casa brasileira, quem deveria pagar a indenização para os filhos solteiros são os irmãos que casou e enfiou cunhado lá e foi nascendo sobrinho, porque, querendo ou não, o filho solteiro não tem nada a ver com aquilo. E ainda mais no meu caso que houve um abuso. Que você mora na casa da mãe por 5 anos, até você, enfim, sei lá, explodindo 10 anos. Ela morou 25 anos, é uma vida. Para no final das contas, entregar minha cabeça para esse grupo nojento de vocês, fascista, onde a maioria é vagabundo e vagabunda desses macacos voadores de vocês, me xingando, e eu que trabalhei a vida inteira, chegava em casa e não tinha direito ao descanso, porque a minha casa era um auê. Eu deveria ser indenizado, assim como todo filho solteiro. Então é isso, gente. Ai, meu Deus, esse vídeo já ficou longo. Eu quero fazer vídeo menor, mas não tem jeito. Vamos vendo aos poucos aí, dá pausa e volta a ver de novo, enfim. É isso, galera. Boa tarde pra vocês.